Hoje a gente vai ter mais um desses vídeos que parecem mais autoajuda do que qualquer outra coisa. Muito obrigado a você que está aqui acessando esse conteúdo, que está assistindo o meu canal, que já se inscreveu, já curtiu, já comentou, mas comenta de novo, procura outros vídeos para assistir, compartilha com seus amigos e vamos levar uma palavra diferente, né? As pessoas que necessitam de informação e de quebras de alguns preconceitos e ignorâncias também, assim como todo mundo tem que fazer, né? Assim como eu faço e como eu me proponho a fazer aqui com esse canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre timidez. Eu, ainda enquanto Vitória, primeiro período de geografia na UEPB, em Campina Grande, era uma pessoa muito tímida. E tímida no nível absurdo, porque eu sempre fui. Desde criança, eu sempre fui aquela pessoa calada na minha, que nunca me impus, nunca briguei, nunca bati no coleguinha, nunca respondi minha mãe, nunca respondi ninguém mais velho. É bom no sentido de que fui uma criança muito educada, mas também isso gerou alguns, não diria problemas, mas me deixaram com algumas limitações quando me tornei adolescente e posteriormente um pré-adulto, agora professor. Eu nunca costumei ser aquela pessoa que levanta a mão e dá a opinião logo de cara, sabe? Eu sempre observei muito, analisei muito antes de falar alguma coisa. Sempre que meu nome era mencionado, né, a cor da pele nunca ajudou a esconder, ficava todo vermelho e, e não conseguia me expressar muito bem. E as poucas vezes que eu falava, eu não conseguia colocar tudo aquilo que eu tinha pensado e compreendido. Então, eu vou dar esse recorte de 2014 para cá, porque foi a época que essa timidez começou a ser trabalhada e superada. Lembro que na primeira semana de aula, em maio, abril de 2014, nós tivemos aula de antropologia cultural. E na primeira aula a professora colocou todo mundo em duplas ou trios para cada um perguntar coisas um sobre o outro e se apresentar, mas não um apresentar a si próprio, mas um apresentar o outro. E eu lembro que eu conversei com os dois que ficaram no trio comigo e a gente se dividiu em quem ia apresentar quem. Para encurtar a história, nos apresentamos e tudo mais. Depois disso, e já foi um absurdo, né? Eu ter falado em voz alta, apresentando lá. Hoje, uma das pessoas que é minha grande amiga, que é a Natália Farias, hoje eu apresentei ela para a turma, né? Então, depois disso, a professora fez algumas perguntas. E quando ela fez uma pergunta e disse que queria que eu respondesse, eu simplesmente fiquei em silêncio, todo vermelho, com os olhos arregalados e não conseguia falar nada. Foi, acho que um dos momentos mais tensos da minha vida. E ela olhou para mim e falou: Vitória, até então, né? Timidez não faz um bom profissional, não faz um bom pesquisador. Esse tipo de coisa me gerou um pequeno incômodo, né? Eu fiquei com raiva na hora, mas aquela frase dela nunca saiu da minha cabeça. Então eu fazia algumas atividades na força do ódio, porque eu lembrava dela. Depois ela acabou não sendo professora da minha turma, eu não comemorei isso. Mas depois acabei convivendo com a professora por conta da luta estudantil, do movimento universitário e tal. Eu admiro demais o trabalho dela. Creio que ela vá saber dessa história algum dia, mas é, hoje eu entendo quanto foi importante
aquele desafio que ela me fez, aquele afronte que ela me fez. Porque a partir dali, na força de uma motivação, eu comecei a quebrar a timidez. Ah, e quer dizer que eu não vou ser um bom pesquisador porque eu sou tímido? Quero ver agora, eu vou estudar, vou ler, vou procurar uma forma de quebrar essa timidez. E foi muito difícil porque eu não conhecia a universidade, eu não conhecia Campina Grande, eu não conhecia as outras pessoas. Eu vinha da zona rural, acostumado a estar num ambiente com pelo menos, sei lá, acho que na escola, somando todos os alunos, deveriam ter umas 900 pessoas. Na universidade eu estava lidando com 4.000 pessoas, no mínimo. Então, foi bem complicado começar a pedir informação, começar a conversar com outras pessoas, me apresentar para outras pessoas. Foi bem difícil, mas eu sabia que eu precisava superar aquilo para me tornar um bom professor e para me tornar um bom profissional, um bom pesquisador. E eu fui lendo, o YouTube me ajudou muito nessa época. O pouco de tempo que eu tinha acesso à internet, eu pesquisava coisas de como se portar numa entrevista, como se portar numa apresentação de seminário. Algumas dicas nada válidas, mas outras foram muito importantes. E curiosamente, eu não lembro qual canal, mas uma das dicas que eu vi foi: se você consegue quebrar o gelo e fazer a pessoa que está te assistindo sorrir pelo menos uma vez, você consegue ter mais autoconfiança em ministrar aquilo que você se dispôs. Por isso que às vezes eu faço uns trocadilhos sem graça e faço piada também bem sem graça com as pessoas. E quando eu estou dando aula, eu costumo dar aula como uma conversa e não como um profissional que está ali na vertical, influenciando seus alunos ou apresentando alguma coisa como mestre dos alunos. Eu nunca me portei dessa forma enquanto professor e não me porto dessa forma pessoalmente. Depois disso veio o centro acadêmico, no qual eu entrei a princípio para gerenciar as mídias. Eu sempre tive facilidades com manuseio de redes sociais, pelo menos Facebook, naquela época que estava em alta. Depois veio o Instagram e eu precisava conversar com os nossos convidados para os eventos em geografia na universidade, porque geralmente eu que ficava responsável por orientar os palestrantes, as pessoas que iriam compor a mesa, de como se daria o evento, questão de tempo. É claro, tinha essa conversa prévia antes, mas ali era uma conversa pessoal e tal, e mostrar como é que a gente trabalhava enquanto departamento, coordenação e centro acadêmico de geografia. Então, eu tive que me forçar a superar essa timidez para poder conversar com pessoas que tinham pós-doutorado, doutorado, em assuntos que eu ainda estava no começo do curso, não sabia de nada e conversando com aquelas pessoas para orientar elas. Então, era um peso muito grande, eu tinha consciência desse peso, mas eu precisava fazer isso muito bem. Então eu tinha que trabalhar essa autoconfiança. E dentro do centro acadêmico, depois que eu passei dessa fase de trabalhar com as mídias e me tornei presidente do centro acadêmico, foi que a coisa pegou mais pesado. Eu lembro da primeira vez que eu fui abrir um evento, que foi a Semana de Geografia de 2017, eu não consegui porque eu tive uma crise de ansiedade, fiquei desesperado, com falta de ar e tremendo, e pedi para o meu amigo Amaro fazer a abertura. E foi traumático para mim porque eu estava tão confiante de que daquela vez ia sair, que eu era presidente do CA ali, que seria o meu discurso, que eu iria mostrar para as pessoas quem eu era de verdade, que eu não consegui.
e isso foi frustrante. Eu lembro que eu fiz o encerramento e não foi dos melhores, mas eu já consegui falar. Cheguei lá na frente, o auditório cheio com as 200 pessoas. Peguei o microfone, respirei fundo e comecei com 3 pontos básicos para você que vai precisar falar em público aprender, e talvez esse seja o meu segredo. Primeiro, você sauda as pessoas, agradece pela participação no evento, agradece as pessoas que estão compondo a mesa, agradece a um departamento, uma coordenação, alguém que esteja ali também fazendo a parceria com você. Segundo, você se apresenta. E é quando você se apresenta que pode surgir algum comentário que vá fazer alguém rir. Por exemplo, eu sou Vitor Miguel, sou um homem trans, tenho 23 anos, sou professor de geografia, mas eu não passei para a universidade porque não tinha outra coisa, né? Eu quis fazer geografia. Esse tipo de comentário, ele pode não ser uma piada necessariamente dita, né? Não vim fazer geografia porque eu quis e não porque eu não tinha outra coisa, mas quem já ouviu esse tipo de discurso e que vê da mesma forma que você, ela vai rir, ou pelo menos se sentir confortável. Porque é uma crítica a quem faz esse tipo de comentário que é negativo, que tem um impacto emocional na pessoa que passou para a geografia, né, que quis fazer geografia, e também critica quem vai fazer geografia porque não conseguiu passar para outra coisa e se torna um profissional mais ou menos. Muitos acabam desenvolvendo o amor pelo curso, isso é fato. Inúmeras pessoas que eu conheço acabaram terminando o curso porque se identificaram, mas não era a primeira escolha, mas acaba afetando essas pessoas que querem diminuir a imagem do curso. Não é um discurso que vai ser racista, homofóbico, que vai tratar alguém ou diminuir alguém, mas simplesmente é um discurso contra um outro discurso, né? E depois que você se apresenta, que a pessoa já riu, você pode continuar a sua fala e comentar sobre o evento e etc, etc. Né? E foi assim que eu fui perdendo a timidez. Passando de sala em sala, conversando com os alunos do curso, me apresentando, desejando um bom dia, mesmo que eu não tivesse num bom dia, mas nisso de você ver a expressão da outra pessoa ao te receber. Né? E conforme o tempo foi passando, eu fui trabalhando mais essa autoconfiança, pelo menos no sentido profissional e de pesquisador, que era aquele afronte, aquela motivação que eu tive em 2014 para perder a timidez. Ainda tenho muitos problemas com essa questão de timidez, mas pelo menos nesse ponto eu quis trabalhar. E de forma básica e resumida foi com motivação, né, o constrangimento e a atenção que eu tive ao primeiro momento com o comentário da professora, a pesquisa e o trabalho interno e psicológico e a prática. É você praticar. Não importa se na primeira vez você vai falar e ninguém vai te ouvir, se você vai falar baixo, se você vai gaguejar. É importante que você fale. Do contrário, eu não estaria aqui gravando vídeos para vocês, falando com o celular como se fosse a coisa mais natural do mundo. Que não é. A princípio não era. Eu me sentia super desconfortável de estar aqui. Mas é preciso que haja esse trabalho. É preciso que haja o primeiro passo. Né? Depois você vai agradecer a professora que te motivou, você vai agradecer ao tempo que você passou pesquisando, lendo, assistindo vídeos sobre, ao tempo que você passou na frente do celular também se testando. Se você quer superar a timidez, grave vídeos de você mesmo falando e se assista. Veja o que você pode melhorar, o que você pode mudar, o que você pode continuar fazendo. Dessa forma você pode atingir o seu objetivo.
A autoconfiança em si ela é desenvolvida a partir do momento que você permite que a sua mente acompanhe o seu corpo, ou vice-versa. Muitas vezes a nossa cabeça está lá na frente, mas o nosso corpo não a acompanha porque não há o desenvolvimento dessa sintonia. Dá para fazer isso sem terapia? Provavelmente sim, mas eu indico muito uma terapia. Ajuda demais. E é isso, pessoal. Eu acho que eu contei tudo que eu me propus a contar aqui nesse vídeo. Por favor, clique em gostei, comenta para gerar engajamento, compartilha com pessoas que necessitam de informação. E é isso. Resistir